Em uma manhã fria de outono, na cidade de São Paulo, um homem de negócios bem-sucedido, mas emocionalmente abalado, atravessava a Ponte do Limão. Com ele estava um bebê recém-nascido, fruto de uma relação extraconjugal que ele não sabia como lidar. Sentindo-se perdido e sem saída, ele tomou uma decisão impensável: jogou o bebê da ponte. No entanto, o destino tinha outros planos. Um cachorro vira-lata chamado Max, conhecido por sua lealdade e coragem, estava passeando com seu dono próximo à ponte. Ao ouvir o choro do bebê caindo, Max correu até o local e, com uma agilidade surpreendente, saltou para as águas turbulentas do rio. Com esforço e determinação, Max nadou até o bebê, que ainda estava vivo, e o trouxe de volta à margem. Seu dono, assustado com a cena, imediatamente ligou para os serviços de emergência. O bebê foi levado ao hospital e, após cuidados médicos, sobreviveu. O homem que havia cometido o ato cruel, ao saber do ocorrido, procurou o hospital e, ao ver o bebê salvo, sentiu uma onda de arrependimento e vergonha. Ele decidiu se entregar às autoridades e buscar ajuda para lidar com seus problemas emocionais. Max, o cachorro-herói, foi reconhecido por sua bravura e lealdade. Ele não apenas salvou uma vida, mas também trouxe à tona a importância da compaixão e da responsabilidade. História 2. O caramelo da Praça Central. Era uma vez um vira-lata caramelo chamado Bolota, conhecido por todos os comerciantes da Praça Central. Dormia sob a sombra das barracas de frutas, recebia carinhos dos feirantes e ganhava pedaços de pastel dos ambulantes. Bolota era um cachorro tranquilo, mas com um faro apurado para o perigo. Num fim de tarde abafado, enquanto o sol se escondia por trás das construções, uma babá distraída conversava no celular enquanto empurrava o carrinho de um bebê pela praça. Um homem engravatado, de olhar frio e intenções obscuras, aproximava-se silenciosamente. Era um rico empresário conhecido pela frieza nos negócios, mas o que poucos sabiam é que ele nutria um desejo sombrio de se vingar da mãe do bebê, uma ex-funcionária que denunciara suas corrupções. Quando o homem alcançou o carrinho, Bolota se levantou. Seus olhos se fixaram na cena. O homem pegou o bebê nos braços como quem segura uma mercadoria e deu meia volta, apressando o passo. A babá, de costas, não percebeu, mas Bolota percebeu. Num salto rápido, Bolota atravessou a praça latindo como nunca. Correu em direção ao homem, que tentou espantá-lo com um chute. Bolota desviou, agarrou o paletó com os dentes e puxou com força. O bebê chorou, atraindo a atenção de quem passava. Um feirante gritou, uma senhora apontou. Em segundos, uma pequena multidão cercava o homem, que tentava explicar que era tio do bebê. A babá se deu conta do que havia acontecido e correu desesperada. Policiais que patrulhavam a praça se aproximaram. A mãe do bebê foi chamada e confirmou: aquele homem era um ex-patrão perigoso. Bolota foi aclamado como herói. Os moradores se uniram para adotá-lo oficialmente. Ganhou coleira, casa e nome nos jornais locais: o caramelo da praça. Aprendemos assim que coragem não vem do poder, mas do coração. História 3. O guardião do condomínio luxuoso. Numa cidade cercada por muros altos e portões automáticos, havia um condomínio luxuoso onde moravam os mais ricos da região. Entre os jardins bem cuidados e câmeras de segurança, vivia um vira-lata caramelo chamado Tico. Os jardineiros o alimentavam, os seguranças lhe davam abrigo em dias de chuva e as crianças o adoravam. Tico era calmo, mas atento.
Sabia quem era quem naquele lugar onde as aparências valiam mais que as palavras. Certa manhã, a babá do pequeno Miguel o deixava brincar no quintal, com o portão destrancado, enquanto mandava mensagens no celular. Do outro lado da rua, observando tudo por entre os vidros fumê de um carro de luxo, estava um homem rico e influente que havia sido processado pelo pai do bebê anos antes. Agora, via na criança a chance de vingança. Aproveitando a distração, ele entrou no condomínio com um crachá falsificado. Disfarçado de entregador, caminhou até o jardim da casa. Miguel, inocente, estendeu os bracinhos para o homem sorridente, que o pegou no colo e se virou rapidamente. Mas Tico, que observava do canto da garagem, rosnou. Algo estava errado. Com um latido poderoso, correu em direção ao invasor. Tentou mordê-lo na perna. O homem chutou Tico com força, mas o cachorro se levantou e atacou de novo, latindo sem parar. Os seguranças escutaram o alarme. O sistema de câmeras mostrou o homem correndo com o bebê. Portões se trancaram. Em minutos, ele foi cercado. A babá gritou em desespero. Miguel foi devolvido são e salvo. E Tico, mesmo com a pata machucada, abanava o rabo como se nada tivesse acontecido. Os moradores organizaram uma festa para homenagear Tico. Ele ganhou uma medalha personalizada, um abrigo acolchoado e o respeito até dos mais esnobes do lugar. Aprendemos assim que não se mede valor pela aparência ou posição social. História 4. O herói do interior. Numa fazenda afastada, cercada por montanhas e riachos, vivia um vira-lata caramelo chamado Juca. Ele era o fiel companheiro da cozinheira Dona Nena e passava os dias andando entre os galpões, espantando galinhas e observando o movimento dos tratores. O fazendeiro, um homem rico e ganancioso, não dava valor aos empregados, muito menos aos animais. Para ele, tudo tinha um preço e uma utilidade. Dona Nena levava seu netinho, Pedrinho, todos os dias à fazenda, pois não tinha com quem deixá-lo. O bebê dormia tranquilo num bercinho improvisado na cozinha. Certa tarde, Juca ouviu uma conversa estranha. Estava deitado perto da janela da casa principal quando ouviu o fazendeiro dizer para um comparsa: "Se ela não retirar a queixa sobre as terras, a gente resolve isso do nosso jeito. E o neto dela é o caminho." Juca levantou as orelhas. Aquilo não parecia certo. Naquela noite, quando todos dormiam, o fazendeiro foi até a cozinha. Vestia roupas escuras, com luvas e um pano. Juca se escondeu nas sombras e o seguiu. Quando o homem se aproximou do bercinho, Juca saltou, rosnando ferozmente. O fazendeiro tentou chutá-lo, mas o cachorro mordeu-lhe a perna e fez um escândalo. Dona Nena acordou e acendeu as luzes. O homem disfarçou, dizendo que ouvira barulhos. No dia seguinte, Juca não saiu de perto do bercinho. A família de Dona Nena, desconfiada, instalou câmeras escondidas. Na terceira noite, o fazendeiro voltou, desta vez com um saco de estopa. Mas as câmeras flagraram tudo. Juca latiu tão alto que acordou toda a fazenda. O homem foi pego em flagrante. A polícia foi chamada. O fazendeiro foi preso e perdeu a propriedade. Juca, por sua coragem e lealdade, foi levado para viver na cidade com Dona Nena e Pedrinho, agora em um lar seguro e feliz. Aprendemos assim que lealdade e instinto de proteção vencem até as intenções mais sombrias. História 5. O caramelo da favela da Serra. Na favela da Serra, entre vielas apertadas e roupas estendidas nos varais, vivia um cachorro vira-lata caramelo chamado Zico. Ele não tinha dono, mas era de todos.
Comia o que lhe davam, dormia onde encontrava sombra e, acima de tudo, observava tudo com olhos atentos e coração valente. Certo dia, um carro importado e escuro subiu à comunidade. Os moradores estranharam. Ninguém ali tinha posses para aquele tipo de visita. Dentro do carro, um homem engravatado observava as crianças brincando. Estava atrás de um bebê em especial, filho de uma jovem que havia testemunhado contra ele em um escândalo de corrupção que envolvia desvio de verbas públicas. Enquanto a mãe lavava roupa no tanque, o bebê dormia num berço improvisado do lado de fora da casa. O homem, acompanhado de um comparsa, desceu do carro e fingiu ser um assistente social. Com papéis falsificados, se aproximou do bebê, sorrindo. Mas Zico, que descansava na escada, ergueu as orelhas. No instante em que o estranho ergueu o bebê, Zico se lançou. Mordeu o braço do homem com tanta força que o bebê caiu de volta no colchão com segurança. Os gritos atraíram os vizinhos, que logo cercaram os homens. A comunidade se uniu e a polícia foi chamada. Zico foi tratado como herói. Ganhou um nome fixo, coleira nova e até uma casinha feita de madeira pintada pelas crianças da favela. Aprendemos assim que, mesmo onde falta tudo, nunca falta coragem nem amor. História 6. O caramelo do campo de futebol. Num bairro humilde de periferia, havia um campinho de terra batida onde crianças jogavam bola todos os dias. Lá também vivia um cachorro vira-lata caramelo chamado Fumaça. Ele adorava correr atrás das bolas, latir para os gols e se deitar à sombra das traves. Certo domingo, o campinho estava cheio para um torneio beneficente. Famílias, ambulantes, crianças e voluntários ocupavam o espaço com alegria. Entre os espectadores, um homem rico e bem vestido se destacava. Ninguém sabia que ele era um ex-político corrupto, foragido, que agora procurava se vingar da juíza que havia condenado sua quadrilha, e soubera que o neto dela estaria naquele torneio. O bebê de colo nos braços da mãe foi deixado no carrinho à sombra de uma árvore próxima. O homem, aproveitando a distração da multidão, se aproximou por trás da barraca de refrigerantes. Fumaça viu tudo. No instante em que o homem ergueu o bebê do carrinho, Fumaça latiu e correu como um raio. Pulou sobre o homem, derrubando-o no chão. O bebê caiu em segurança e o criminoso foi imobilizado por jogadores e pais que viram a cena. Fumaça ganhou um uniforme do time local com seu nome estampado. Agora, toda vez que tinha jogo, ele entrava em campo ao lado das crianças, como mascote, guardião e símbolo de coragem. Aprendemos assim que o verdadeiro herói protege os mais fracos, mesmo sem ser chamado. História 7. O caramelo da estação de trem. Na antiga estação ferroviária de uma cidade do interior, entre trilhos abandonados e bancos enferrujados, vivia um vira-lata caramelo conhecido como Chicão. Vagava entre os vagões e dormia sob os bancos, ganhando petiscos dos passageiros e afagos dos maquinistas. Num dia abafado de verão, a plataforma estava movimentada. Uma jovem mãe, cansada de uma viagem longa, repousou seu bebê adormecido sobre o banco enquanto foi ao bebedouro. Ao longe, um homem engravatado, recém-saído de um carro de luxo, observava tudo. Ele era um empresário influente que perdera um processo milionário para o pai da criança e agora buscava vingança. Aproveitando a distração, o homem se aproximou e pegou o bebê no colo. Chicão, deitado sob o banco ao lado, abriu os olhos, farejou o perigo no ar. Num segundo, latiu alto e correu na direção do homem, saltou e agarrou a barra da calça dele, impedindo-o de avançar.
O bebê escorregou dos braços do sequestrador e caiu no banco novamente. Passageiros gritaram, funcionários da estação correram, o homem foi detido. Chicão foi celebrado pela equipe da ferrovia e pela cidade inteira. Ganharam para ele um uniforme de mascote da estação, com direito a crachá e até cama no saguão principal. Aprendemos assim que a justiça, muitas vezes, vem de onde menos se espera. História 8. O preço da distração. Era uma vez um homem chamado Senhor Aurélio, imensamente rico, mas frequentemente absorto em seus negócios. Ele tinha uma linda mansão com um vasto jardim e uma piscina cintilante. Certo dia ensolarado, sua filha pequena, a Aninha, de 3 anos, brincava na grama enquanto o Senhor Aurélio, sentado numa espreguiçadeira, tentava fechar um negócio milionário ao telefone. Ao lado de Aninha estava Trovão, um pastor alemão leal e vigilante, presente da esposa do Senhor Aurélio justamente para cuidar da menina. Enquanto o Senhor Aurélio gesticulava e falava alto ao telefone, Aninha, atraída por uma borboleta colorida, começou a engatinhar em direção à piscina, cuja cerca de proteção havia sido deixada aberta por um descuido de um jardineiro naquela manhã. Trovão percebeu o perigo iminente. Aninha estava a poucos centímetros da borda. O cão latiu 1, 2 vezes, tentando alertar o Senhor Aurélio, mas ele apenas fez um sinal de quieto com a mão, sem tirar os olhos do celular. Vendo que seu aviso sonoro não surtia efeito, Trovão agiu. Ele correu, abocanhou gentilmente a gola do vestido de Aninha e a puxou para longe da água, no exato momento em que ela se desequilibraria para dentro. O barulho da pequena queda de Aninha na grama e o latido persistente de Trovão finalmente fizeram o Senhor Aurélio desligar o telefone. Ele viu a cena, a filha assustada, mas segura, e Trovão ao lado dela, olhando fixamente para a piscina aberta. O sangue do Senhor Aurélio gelou ao perceber o que quase acontecera. Ele largou o celular, correu até a filha, abraçando-a com força e agradecendo a Trovão com lágrimas nos olhos. Naquele dia, o Senhor Aurélio aprendeu uma lição valiosa. Lição de moral. Nenhuma riqueza ou negócio é mais importante do que a segurança e o bem-estar daqueles que amamos. A verdadeira vigilância vem do coração e da atenção, e muitas vezes a lealdade mais pura pode vir de onde menos esperamos. História 9. O piquenique e o herói inesperado. O senhor Valdemar era um homem de posses, conhecido por sua generosidade esporádica, mas também por uma certa soberba. Ele decidiu organizar um piquenique no parque para algumas crianças de um orfanato local, querendo mostrar seu lado filantrópico. Contratou os melhores serviços de buffet, comprou brinquedos caros e convidou a imprensa local. Entre as crianças estava o pequeno Lucas, um menino curioso de 5 anos. Enquanto o senhor Valdemar se ocupava em dar entrevistas e garantir que tudo parecesse perfeito para as fotos, Lucas, encantado com um esquilo, afastou-se do grupo e embrenhou-se por uma parte mais isolada do parque, perto de um pequeno barranco escondido pela vegetação. O senhor Valdemar tinha um cão de raça premiada chamado Barão, um terra nova imponente, que ele levava mais como um acessório de status do que por companhia. Barão, no entanto, apesar da vaidade de seu dono, era um cão de instintos protetores. Ele notou a ausência de Lucas e, farejando o ar, seguiu o rastro do menino. Lucas, ao tentar alcançar o esquilo, escorregou e começou a rolar pelo barranco. Ele não se machucou gravemente, mas ficou assustado e preso entre algumas raízes grossas, sem conseguir subir. Começou a chorar baixinho. Barão chegou ao topo do barranco e, vendo a situação, começou a latir vigorosa e incessantemente, um latido grave que ecoou pelo parque. Os latos instantes de Barão finalmente chamaram a atenção do senhor Valdemar e dos outros adultos, que interromperam suas conversas e seguiram o som.
Encontraram Barão na beira do barranco, olhando para baixo e ganhando. Logo avistaram Lucas, que foi rapidamente resgatado. O senhor Valdemar, inicialmente irritado pela interrupção de Barão, sentiu um misto de alívio e vergonha ao perceber que sua busca por reconhecimento quase custara a segurança de uma criança. Ele afagou a cabeça de Barão, genuinamente grato pela primeira vez. Lição de moral. A verdadeira generosidade não busca aplausos, mas se preocupa genuinamente com o bem-estar do outro. Muitas vezes, aqueles que vemos como simples acompanhantes ou acessórios possuem um valor e uma lealdade que transcendem qualquer status. História 10. O berço e o guardião silencioso. Senhor Ricardo era um banqueiro muito rico e recentemente se tornara avô. Sua neta, a bebê Sofia, era a luz de seus olhos. Em uma visita à casa... História 11. O aviso ignorado na vinha. O senhor Matias era um viticultor de renome, dono de uma vasta e próspera vinícola. Era um homem orgulhoso de suas conquistas e um tanto cético em relação a coisas que não podia controlar ou entender completamente, como o instinto animal. Certo dia, ele levou seu neto, Pedro, de 6 anos, para um passeio pela propriedade, querendo mostrar ao menino a beleza das videiras carregadas. Com eles estava Mel, uma cadela da raça Border Collie incrivelmente inteligente que pertencia a um dos capatazes da fazenda e tinha um carinho especial por Pedro. Enquanto caminhavam por uma encosta íngreme, onde as videiras mais antigas e valiosas cresciam, Mel começou a se comportar de maneira estranha. Ela parava, farejava o chão intensamente perto de uma grande rocha solta na beira do caminho e ganhia baixinho, olhando para o senhor Matias e depois para Pedro. "O que foi, sua boba? Sentiu um coelho?" disse o senhor Matias, impaciente, querendo continuar a mostrar sua propriedade. Pedro, no entanto, parou, curioso com o comportamento da cadela. Mel tornou-se mais insistente, latindo e circulando a rocha, depois correndo um pouco à frente de Pedro e bloqueando seu caminho, como se não quisesse que ele passasse por ali. O senhor Matias estava prestes a repreender a cadela quando, de repente, o chão sob a grande rocha cedeu um pouco mais. Com um ruído surdo, a pedra começou a deslizar lentamente e logo abaixo dela, uma pequena fenda no solo começou a se abrir, revelando um buraco que antes estava escondido. Se Pedro tivesse continuado, poderia ter pisado em falso e caído. O senhor Matias ficou pálido. Ele puxou Pedro para perto e observou, chocado, enquanto a terra continuava a ceder, mostrando que aquela área estava instável. Mel havia sentido as vibrações ou o cheiro da terra solta, alertando para um perigo que o experiente viticultor não havia notado. Ele olhou para Mel, que agora abanava o rabo ao lado de Pedro, e sentiu uma profunda gratidão e um pouco de vergonha por sua impaciência anterior. Lição de moral. A sabedoria e os avisos podem vir das fontes mais inesperadas. É preciso humildade para ouvir e observar o mundo ao nosso redor, pois até o instinto de um animal pode ser mais perspicaz que a experiência humana em certas situações. História 12. O perigo no playground moderno. Senhor Inácio era um gênio da tecnologia, um bilionário que vivia em uma mansão futurista cheia de automação e os mais recentes gadgets. Ele tinha um filho pequeno, Léo, de 4 anos, para quem construíram um playground no jardim que parecia saído de um filme de ficção científica, com luzes, sons e partes móveis controladas por um tablet. Certo dia, Senhor Inácio convidou alguns amigos investidores para mostrar sua casa e, claro, o impressionante playground. Enquanto ele se gabava das funcionalidades e demonstrava os controles complexos, Léo brincava animadamente. Com eles estava Chip, um ágil e atento Jack Russell Terrier, o companheiro constante de Léo. Distraído com a conversa e querendo impressionar os convidados, Senhor Inácio ativou uma nova função no playground, uma plataforma giratória que também se inclinava.
No entanto, devido a uma falha de programação recente que ele não havia percebido, a plataforma começou a girar muito rápido e a inclinar-se de forma perigosa, justamente quando Léo estava sobre ela. O menino, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio e estava prestes a ser lançado com força contra uma estrutura metálica próxima. Senhor Inácio e seus convidados levaram um segundo para perceber o mau funcionamento, paralisados pelo susto. Mas Chip reagiu instantaneamente. Com uma velocidade incrível, ele saltou sobre a plataforma em movimento, posicionou-se entre Léo e a borda e começou a latir e a empurrar o menino na direção oposta ao perigo, usando seu pequeno tamanho para tentar estabilizá-lo. Ao mesmo tempo, seus latidos frenéticos e agudos finalmente tiraram o Senhor Inácio de seu torpor. Léo caiu sentado na plataforma, assustado, mas ileso, com Chip lambendo seu rosto. Os investidores ficaram em silêncio, que o Senhor Inácio sentiu o rosto queimar de vergonha e alívio. Sua tecnologia de ponta quase causara um desastre, e foi o pequeno cão, com sua lealdade e bravura analógicas, quem salvou o dia. Lição de moral: nenhuma inovação tecnológica pode substituir a atenção cuidadosa e o instinto protetor. As conexões mais simples e verdadeiras, como a lealdade de um animal, muitas vezes provam ser as mais confiáveis nos momentos críticos. História 13. A armadilha esquecida na floresta. Senhor Otávio era um homem abastado, dono de uma extensa propriedade rural que incluía uma grande... História 14. O perigo na galeria a céu aberto. Senhor Américo era um mecenas das artes, um homem rico que transformara parte de sua vasta propriedade rural em uma impressionante galeria de esculturas a céu aberto. Ele adorava exibir suas aquisições e, naquele dia, recebia um grupo de críticos e colecionadores para um coquetel entre as obras. Sua neta, Sofia, uma menina de 6 anos cheia de energia, também estava presente, correndo alegremente pelos caminhos gramados. Uma das peças mais recentes, uma escultura metálica alta e abstrata, havia sido instalada um pouco às pressas para o evento, e sua base não estava tão firme quanto deveria em um trecho levemente inclinado do terreno. Senhor Américo, absorto em suas explicações eloquentes sobre o significado da arte, não se atentou a esse detalhe. Com Sofia estava Zíper, um corgi ágil e de pernas curtas, mas com um coração de leão quando se tratava de proteger a menina. Enquanto Sofia brincava de esconde-esconde entre as esculturas, ela correu em direção à peça instável, planejando se ocultar atrás de sua base larga. Zíper, com seu centro de gravidade baixo e sensibilidade ao terreno, percebeu uma leve oscilação na escultura quando uma brisa mais forte passou. Ele também notou que Sofia, em sua corrida, poderia se chocar contra a base, desestabilizando-a ainda mais. Sem hesitar, o pequeno cão disparou. Ele alcançou Sofia pouco antes que ela chegasse à escultura e, em um movimento rápido e surpreendente para seu tamanho, atravessou na frente dela, latindo e efetivamente tropeçando a menina de forma segura, fazendo-a cair sentada na grama macia a uma distância segura. No instante seguinte, como que para confirmar o instinto do cão, a escultura balançou visivelmente e inclinou-se um pouco mais, rangendo de forma sinistra. O latido agudo de Zíper e a queda de Sofia atraíram a atenção do Senhor Américo e de seus convidados. Ao se aproximarem e verem a inclinação da pesada escultura e Sofia no chão com Zíper protetoramente ao seu lado, o Senhor Américo compreendeu o risco que sua negligência com a instalação da peça havia criado. Ele correu, verificou se a neta estava bem e, depois de garantir que a área fosse isolada, olhou para o pequeno corgi com um misto de espanto e imensa gratidão. Aquele cãozinho divertido, muitas vezes subestimado, tinha a percepção e a coragem que faltaram a ele em seu momento de vaidade. Lição de moral: a pressa e o desejo de impressionar podem nos cegar para perigos reais, especialmente quando se trata da segurança dos mais vulneráveis. A verdadeira vigilância e bravura podem vir nos menores pacotes, e a atenção aos detalhes é fundamental, não apenas na arte, mas na vida. História 15.
O brilho enganoso na oficina. Senhor Constantino era um homem rico com uma paixão por colecionar e restaurar motocicletas antigas. Sua oficina particular era um santuário de cromo reluzente e motores potentes, um lugar onde ele passava horas. Seu neto, Tiago, de 5 anos, adorava visitar o avô e ficava fascinado pelas máquinas brilhantes. Certo dia, Senhor Constantino trabalhava em uma moto particularmente rara, polindo suas peças com um produto químico forte, cujo cheiro era intenso. Ele havia deixado a lata aberta sobre uma bancada baixa, junto com alguns panos sujos, enquanto se virou para atender uma ligação importante sobre um leilão de peças. Tiago brincava por perto com seus carrinhos, sob o olhar atento de Faísca, uma cadelinha vira-lata muito esperta que era a sombra do menino. Distraído pela conversa ao telefone, gesticulando e andando de um lado para o outro, Senhor Constantino não percebeu quando Tiago, atraído pela lata colorida e pelo brilho do líquido, aproximou-se da bancada. O menino, pensando que poderia ser algum tipo de tinta interessante para seus brinquedos, esticou a mãozinha. Faísca, que estava deitada aos pés de Tiago, levantou as orelhas. O cheiro forte e incomum do produto já a deixava alerta. Quando viu Tiago prestes a tocar na lata, ela se levantou de um salto, latiu uma vez, um aviso curto e águdo. Como Tiago não reagiu, absorto em sua curiosidade, Faísca agiu rapidamente. Ela correu até ele e, com o focinho, empurrou a mão do menino para longe da lata, ao mesmo tempo em que pegava delicadamente a barra da camisa dele com a boca e o puxava para trás. O movimento súbito fez Tiago se desequilibrar um pouco, e a lata que ele roçara virou, derramando uma pequena quantidade do líquido corrosivo na bancada, que começou a fumegar levemente ao contato com um dos panos. O barulho da lata caindo e o latido persistente de Faísca finalmente fizeram o senhor Constantino encerrar a ligação abruptamente. Ele se virou e viu a cena, o líquido derramado, a fumaça sutil, Tiago assustado mas seguro e Faísca de pé entre o menino e a bancada. História 17. O perigo químico na estufa rara. Senhor Ulisses era um renomado agrônomo e colecionador de orquídeas exóticas, possuindo uma das mais impressionantes estufas particulares do país. Sua fortuna vinha de patentes de fertilizantes, mas sua paixão eram as flores raras. Certo dia, ele estava testando uma nova fórmula de pesticida concentrado em uma pequena área de sua estufa, um produto que ele mesmo desenvolvera, mas que exigia manuseio cuidadoso e ventilação adequada. Ele estava atrasado para uma reunião importante e, na pressa, deixou um pequeno frasco do pesticida, que pensava estar vazio, sobre uma bancada baixa, ao lado de algumas ferramentas de jardinagem. Sua neta, a pequena Íris, de 4 anos, que o visitava naquele dia, adorava o colorido da estufa. Enquanto o avô se arrumava apressadamente em seu escritório anexo, a menina entrou na estufa para ver as flores, seguida de perto por Toby, um beagle curioso e farejador, mas extremamente leal à menina. Íris, atraída pelo frasco colorido e pequeno, pegou-o, pensando ser algum tipo de brinquedo ou um vidrinho de perfume para suas bonecas. Ela começou a tentar abri-lo. O frasco não estava completamente vazio, um resíduo do químico potente ainda estava lá dentro. Toby, com seu olfato apurado, sentiu o cheiro acre e perigoso emanando do frasco, mesmo que sutil. Ele começou a ganir e a cutucar a mão de Íris com o focinho, tentando afastá-la do objeto. Como a menina entretida não lhe deu atenção, Toby latiu, um latido curto e de alerta. Vendo que ela persistia, ele tomou uma atitude mais drástica, abocanhou o frasco da mão de Íris com uma delicadeza surpreendente para não a machucar, mas com firmeza, e correu para o canto mais distante da estufa, depositando-o no chão e latindo insistentemente na direção do senhor Ulisses. Os latidos urgentes de Toby finalmente chegaram aos ouvidos do senhor Ulisses, que correu para a estufa. Ele viu Toby latindo para o frasco no canto e Íris começando a choramingar sem entender por que o cão havia roubado seu achado. Ao reconhecer o frasco de seu pesticida experimental, o sangue do senhor Ulisses gelou. Ele sabia o quão perigoso um contato direto ou a inalação daquele produto poderia ser para uma criança. Ele rapidamente pegou Íris no colo, tirou-a da estufa e, depois de se certificar de que ela estava bem e não havia tido contato com a substância, voltou para remover o frasco com segurança.
Ele olhou para Toby, que ainda o encarava do canto, e compreendeu a dimensão do que o pequeno Beagle havia feito. Lição de moral. A pressa e a distração, mesmo para os mais experientes em sua área, podem levar a descuidos perigosos. A vigilância e o instinto de proteção de um aminal, por mais simples que pareça, podem ser a barreira crucial contra consequências graves, alertando para perigos que nossos sentidos ocupados deixam escapar. História 18. O drone desgovernado e o salto heróico. O Sr. Xavier era um homem que construiu a sua fortuna no ramo da tecnologia e, mesmo após uma aposentadoria confortável, mantinha uma paixão juvenil por qualquer novidade eletrônica. Sua mais recente aquisição era um drone de corrida profissional, uma máquina elegante, potente e incrivelmente rápida, cujos controles complexos ele estava ansioso por dominar. Em uma tarde ensolarada, no vasto e impecável jardim de sua mansão, que mais parecia um parque particular, ele se preparava para o voo inaugural. Sua neta, Lara, uma menina de 6 anos com olhos brilhantes e uma curiosidade contagiante, passava a tarde com o avô, sentada em um banco de pedra sob a sombra de um carvalho antigo. Ela observava com admiração cada movimento do Sr. Xavier, fascinada pelo aparelho futurista. Ao lado dela, como uma sombra leal, estava Max, um border collie de pelagem preta e branca, cuja inteligência e agilidade eram tão notáveis quanto sua devoção por Lara. Ele fora um presente de aniversário para a menina e desde então se tornaram seu protetor e companheiro inseparável. Sr. Xavier, talvez subestimando a curva de aprendizado do novo drone ou querendo exibir um pouco de sua perícia para a neta atenta, decidiu iniciar o voo em uma clareira do jardim. Após algumas manobras iniciais bem-sucedidas, que arrancaram exclamações de encanto de Lara, uma rajada de vento mais forte e traiçoeira varreu o local. O Sr. Xavier, pego de surpresa, tentou compensar, mas um comando executado com nervosismo fez com que perdesse completamente o controle do aparelho. O drone, emitindo um zumbido agudo e ameaçador, disparou erraticamente pelo ar e, em uma mudança brusca de trajetória, avançou em alta velocidade diretamente na direção de Lara, que, assustada pelo barulho e pela aproximação repentina, ficou paralisada no banco. Max, que estava deitado tranquilamente aos pés de Lara, mas sempre com um olhar vigilante sobre a menina e os arredores, ergueu as orelhas no instante em que o drone se descontrolou. Seus músculos retessaram-se ao perceber a trajetória perigosa do objeto voador. Antes que qualquer um pudesse reagir, com o drone a metros de atingir Lara, o instinto protetor de Max falou mais